prosseguindo no estudo dos Evangelhos, página 75 do nosso livro, o item 57 do nosso material didático, a transfiguração. Bom, vamos sempre, aconselho a vocês que estejam com a Bíblia, procure marcar aí Mateus capítulo 17, Marcos capítulo 9 e Lucas capítulo 9, né? Então vamos extrair partes de um evangelho e de outro para nós podermos ter uma mensagem completa, né? Então primeiro vamos abrir em Mateus capítulo 17, versículo 1, que diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Pois bem, 6 dias depois de ocorrerem 2 eventos interessantes, né? Um em que Pedro deu um testemunho maravilhoso sobre Jesus, como o Filho de Deus, tá bom? E depois Pedro recebeu uma repreensão de Jesus por Pedro repreender Jesus quando Jesus disse que ele haveria de morrer. Então Jesus repreendeu a Pedro na frente de todos. Então 6 dias depois, eu cito isso até para nós vermos a misericórdia de Deus, né? O homem acabou de cometer, primeiro deu um testemunho glorioso, depois comete uma gafe terrível, né, de repreender Jesus, como tirar Jesus do meio do grupo, todos percebendo, tanto que eu escolhi para vocês um texto em que Jesus ele olhou para os apóstolos e depois repreendeu o apóstolo Pedro, ou seja, na frente de todos. Não? Mas e agora a misericórdia de Deus? Olha, Pedro, você recebeu aquela repreensão, mas você é importante para mim. Não? E nós vemos sempre a misericórdia de Deus atuando na Bíblia, irmãos. Por exemplo, muitas pessoas falam, até o apóstolo Paulo fala, né, o homem não foi enganado, a mulher foi enganada. E é verdade, mas imediatamente Deus mostrou a sua misericórdia dizendo que o Salvador teria o título de a semente da mulher. E quando, logo depois que eles pecam, quando Adão vai dar nome à sua mulher, porque até então ela não tinha nome, ele a chama de vida. Eva significa vida. Não, porque ele ouviu de Deus que a salvação viria dela. Então, nós vemos por diversas vezes a misericórdia de Deus atuando na Bíblia dessa maneira. E aconteceu agora com Pedro, Tiago e João. Bom, teve outros momentos em que Deus selecionou esses 3 e agora eles 3 vão participar desse momento glorioso. Sempre lembrando, não é questão de discriminação. Alguns falam assim, está formando grupinho. Não é, nem sempre é formar grupinho. Você ter pessoas que você vê que aquelas pessoas estão preparadas para participar de determinado evento, né? Isso é natural. Isso é natural. Ok? Então, os outros 9, eles ficaram, tá bom? Eles estavam em Cesareia de Filipe, uma cidade que fica próximo do Monte Hermon, e então, por isso, provavelmente, o Monte da Transfiguração aqui é provavelmente o Monte Hermon, apesar que alguns colocam outros lugares, né? A mãe de Constantino, Dona Helena, procurou qualquer monte em Canaã e anunciou, porque aqui não diz qual é o monte, né? Mas pelo contexto nós sabemos, na história, que eles estavam em Cesareia de Filipe. Fica perto do Monte Hermon. Então, e um alto monte, falando, é o monte mais alto daquela região. Tá bom? Então, eles provavelmente subiram o Monte Hermon, apesar do texto não dizer qual era o monte. O versículo 2, estamos lendo Mateus 17, versículo 2, que é o texto da página 75, 57, a transfiguração. O versículo 2, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz.
E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Bom, eu estava até numa igreja há 2 semanas, mais ou menos, e me fizeram exatamente essa pergunta: como que Moisés e Elias aparecem aqui nos dias do Novo Testamento? Elias viveu cerca de 800 anos antes, Moisés viveu cerca de 1400 anos antes, pelo menos morreu cerca de 1400 anos antes. E como que esses homens aparecem aqui? Então, nós vamos explicar mais abaixo. Depois da leitura tem um comentário do livro, nós vamos comentar, né? Bom, o versículo 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Bom, se for possível, eu pedi você para separar também. Lucas capítulo 9, ele dá uma descrição interessante para complementar esse texto de Mateus, né? Principalmente porque ele vai falar, enquanto você abre a sua Bíblia, sobre o assunto que Elias e Moisés conversavam com Jesus. Isso é importante porque nós temos o desafio de explicar por que Moisés e Elias aparecem. Tá bom? E alguns dizem o seguinte: não, na verdade eles não apareceram, foi só uma visão. Mas só que existe um diálogo entre eles. Ok? Existe um diálogo entre eles. E existe até o tema do diálogo tratado aqui por Lucas, né? Então, versículo 31 de Lucas capítulo 9. Os quais apareceram com ele e falavam da sua morte, ou seja, da morte de Jesus, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então, Elias e Moisés, falando com Jesus, tinham um assunto específico. Eles falavam sobre a morte de Jesus que havia de cumprir-se em Jerusalém. Lembre-se que Pedro havia repreendido Jesus por Jesus falar da sua morte. Tá bom? E quem é que vai exatamente tomar a palavra agora? É exatamente Pedro, né? E Pedro os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. Aí agora volta para Mateus, capítulo 17, no versículo 4. Tá bom? Essa parte Mateus não contou. Então, sempre lembrando o que eu estou fazendo com vocês. Estamos fazendo uma harmonia dos evangelhos, juntando os textos e a história contada por um e por outro. As histórias vão sendo acrescentadas, né? Lucas, como o terceiro evangelista a escrever, ele certamente conhecia, né, estando junto com Paulo, conhecia o texto de Mateus, conhecia o texto de Marcos sobre a transfiguração. E ele certamente colheu alguma informação a mais e trouxe, então, essas 2 informações, né? Aí, voltando para o trecho de Mateus 17, versículo 4, diz: E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Bom, qual era a intenção, o pensamento de Pedro, né? Mais como um local ali para eles ficarem, vamos dizer, adorando a Deus e ouvindo esse diálogo entre eles, né? Aí, em Lucas 9:33, ele fala dessa palavra de Pedro, né? E ele diz: não sabendo o que dizia. Por quê? Porque Moisés e Elias não voltaram para ficar ali. Moisés e Elias apareceram, como depois nós vamos estudar mais à frente em escatologia. Moisés e Elias apareceram, eu acredito que essa aqui é uma grande evidência de que eles são as 2 testemunhas do Apocalipse. Que Deus, ele vai realmente trazer esses 2 homens para fazer essa obra durante a grande tribulação. Tá bom?
É questão de interpretação. Outros acreditam que não. Eu acredito que seja Moisés e Elias, né? E Marcos, capítulo 9, versículo 6, ele confirma o que Lucas disse. Ele diz, né? Pois não sabiam o que dizia, porque estavam assombrados. Ou seja, eles ficaram assombrados, porque eles estavam meio sonolentos, tá bom? E quando eles, vamos dizer, tipo, despertam, né? Não estariam totalmente dormindo, despertam, eles veem aquela glória de Jesus e também de Moisés e de Elias, né? Porque eles apareceram também em glória. Então, Marcos ainda diz que eles estavam assombrados. E Mateus, voltando para Mateus capítulo 17, versículo 5, diz: estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Escutai-o. Tá bom? Bom, quem é que estava falando na sequência aqui de Mateus? Era Pedro. Então ele ainda está falando, eis que vem uma nuvem, cobre eles. Essa nuvem, ela é significativa. Nós vemos que Jesus, quando vai subir ao céu, aparece uma nuvem. No Antigo Testamento, Israel, peregrinando no deserto, tinha uma nuvem que cobria o tabernáculo. No momento que estão atravessando o mar, tinha uma nuvem que ficou entre o exército do faraó e os israelitas, ok? Então, e Salmo 97, versículo 2, diz que nuvens e obscuridades estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. Então, por diversas vezes aparece assim uma simbologia de nuvem na Bíblia, né? Tá bom? Então, aqui agora, estamos na página 75, lendo sobre a transfiguração, Mateus 17, versículo 5, né? Então, aparece a nuvem e da nuvem sai uma voz, indicando que não era uma nuvem comum, tá bom? Não era uma nuvem comum. Deus escolheu realmente essa simbologia para indicar a sua presença, indicando no Antigo Testamento e também aqui agora. Bom, quem estava ali representado? Ali estava representado a lei em Moisés, os profetas em Elias e a igreja nesses 3 apóstolos. Tá bom? Então podemos dizer que essa mensagem é para a lei, para os profetas e para a igreja. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Escutai-o. Versículo 6. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. Cair sobre seu rosto, vamos dizer, é até uma expressão diferente de Daniel, que ele caiu prostrado diante de Deus. O cair sobre seu rosto aqui é eles se assustarem, tá bom? Se assustarem, não ficarem atemorizados, serem cercados de temor, tá bom? O versículo 7. E aproximando Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Ou seja, guarde isso com vocês 3. Não? Nem com os outros apóstolos, não conte a ninguém. Bom, eu separei também, vamos ler Marcos, capítulo 9, versículos 9 e 10, ele acrescenta um comentário interessante. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dos mortos, né? Eu achei interessante esse acréscimo que Marcos coloca, né?
né, que Pedro, Tiago e João, eles começam a perguntar o que significa, o que seria isso, ressuscitar dos mortos? Nós temos visto tantos textos em que Jesus está ensinando a eles sobre ele morrer e ressuscitar. Não é a primeira vez, não é a primeira vez que Jesus trata desse assunto. Eles sempre se espantam quando Jesus fala, tá bom? Mas não era a primeira vez. Por exemplo, quando ele repreendeu Pedro, foram 2 tópicos anteriores, né? Nós lemos lá em Marcos capítulo 8, versículo 31, que Jesus Cristo disse, ó, e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. Presta atenção nessa parte. E que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Aí é quando Pedro vai tomar ele à parte, né? E vai repreender Jesus, e acaba que Jesus também vai repreendê-lo, tá bom? Na frente de todos. Então, como nós temos falado assim, da nossa limitação, de nós, discípulos, né? Agora falando de todos nós, porque vocês vejam, nós estamos vivendo um momento extremamente profético no mundo. Aplique esse texto aqui aos nossos dias. Nós estamos vivendo um momento extremamente profético no mundo, não? Em que nós, por exemplo, temos pandemia mundial, uma pandemia que no ano de 2020 matou 2 milhões de pessoas no mundo, tá bom? E gerou uma comoção tremenda no mundo. Normalmente eu faço um contraste dessa pandemia com o número de abortos no mesmo ano de 2020, segundo a Organização Mundial de Saúde. Foram 2 milhões de mortos pela Covid, tá bom? E segundo a Organização Mundial de Saúde, você tem lá no site da Organização Mundial de Saúde, o número de abortos registrados, ainda dizem que tem muitos abortos ilegais. O número de abortos registrados, segundo a Organização Mundial de Saúde, no mundo, no ano de 2020, foram de 42 milhões. Ainda não nos quebrados, né? 42 milhões. São 21 vezes mais, 21 vezes mais do que o número de mortos de Covid. E o espantoso é que a Organização Mundial de Saúde, ela diz que quer melhorar esse número. E o espantoso é que melhorar esse número significa aumentar esse número. Então, nós estamos vivendo um período terrível. Por exemplo, hoje, eu tenho fugido de tudo quanto é maneira de assistir essa Olimpíada, apesar que eu gosto, por exemplo, de natação, de atletismo, mas eu não estou vendo nada, porque, principalmente pelo ataque ao cristianismo e umas mensagens muito estranhas que eles colocaram lá, de um cavaleiro sendo seguido pelas nações, né? Então eu não estou nem assistindo, mas eu recebi no grupo de pastores uma imagem. Eu falei, vou colocar aqui uma luta de boxe, mas aí diz uma mensagem lá que era uma luta de uma mulher contra um homem. Nessa coisa que eles dizem, né, de mulher trans. Só que na verdade não existe mulher trans. A ciência diz que existe homem e mulher. Você já vê pelo corpo. Eu falei, deixa eu ver que vídeo é esse. Aí fui ver o vídeo, você já vê pelo corpo que aquilo não era uma mulher, era um homem. E começa a luta. O homem acerta um soco, o homem que se diz trans, mulher trans, como eles querem chamar, acerta um soco no rosto da mulher e já quebra o nariz da mulher. A mulher parou de lutar na hora. E já havia tido um caso desse há 1, 2 anos, de uma mulher que ela teve traumatismo craniano na luta contra um homem. Gente, isso é algo inacreditável. Isso é algo inacreditável. E se nós formos listar aqui as coisas que estão acontecendo no mundo, guerras, principalmente guerra envolvendo Israel. Olha, Israel, ele
teve que atacar, né, dois líderes, como ele tinha prometido, queria caçar esses líderes, que são líderes que coordenaram aquele ataque humilhante que Israel sofreu, tá bom? Onde 1.200 pessoas foram mortas, crianças foram decapitadas, cortaram a cabeça delas, 40 bebês decapitados, 250 sequestrados, mais de 100 parece que ainda está nas mãos do Hamas. Então Israel está caçando esses grupos, né? Então matou, alguns dias, na sexta e no sábado, matou um líder do Hezbollah e matou o líder do Hamas. Na verdade, parece os dois grandes, o líder do Hezbollah e o líder do Hamas. O líder do Hamas, ele estava lá no Irã, apesar que Israel não assumiu esse atentado, né? Porque o Irã está revoltado, você matar alguém lá na terra do Irã. Só que o que as mídias, eu gosto muito de ver jornal, praticamente o que eu vejo na televisão é assistir o canal History de documentários, a Jovem Pan, que está sempre trazendo noticiários, e a CNN em alguns casos, né? A Rede Trevas de televisão, eu não assisto nem Globo Repórter mais, eu não assisto. Não sei nem se ainda existe Globo Repórter, que eu gostava de assistir, porque esse canal aí é uma coisa horrível. Bom, Israel tomou essa decisão e agora a tendência qual é? O que eles estão falando no noticiário da CNN, que se ocupa muito dessas notícias internacionais, é que alguns aliados devem se afastar de Israel. O que a Igreja de Jesus sempre pregou? Que chegaria um momento de guerras, tá bom? Em que o mundo estaria numa situação muito difícil e que um homem, o anticristo, ele iria se manifestar, fazer uma aliança com muitos por uma semana, e uma aliança de paz para tentar solucionar o problema no mundo. O momento que nós estamos vivendo é de guerras terríveis. Nós estamos vivendo as duas maiores guerras da minha geração. Aí você pensa na maior autoridade do mundo, os Estados Unidos. Se você fosse americano, em quem você votaria? Você tem uma mulher agora concorrendo, que ela faz parte de um grupo de esquerda lá, e vocês sabem que a esquerda no mundo, ela quer melhorar a quantidade de abortos. Melhorar significa aumentar, né? Acho que é Kamala o nome da candidata. Ela faz parte desse partido, e a filosofia do partido, a filosofia dela, a filosofia do Biden hoje, é aumentar o número de abortos. Isso aí é uma verdadeira sacrifício a Moloque, sacrifício a Baal. Assim, porque Moloque e Baal são a mesma divindade com nomes diferentes, de povos diferentes no tempo bíblico, né? Então, o que ocorre? Essa é uma candidata. Eu não poderia votar. Se eu vivesse nos Estados Unidos, eu não poderia votar nessa mulher, tá bom? Bom, quem é o outro candidato? Donald Trump, né? Que ele é ligado a igrejas satanistas. Quando ele esteve no Brasil, ele trouxe esses pastores aqui. Só você pegar a internet, você acha rápido. Pastores da Ku Klux Klan, ou seja, um grupo satanista que foi fundado pela Igreja Batista Reformada, que até hoje é presidido pela Igreja Batista Reformada, um grupo satanista que persegue, captura, tortura e mata negros e outras minorias. Esse homem é um satanista. Você vai votar em quem? Você vai votar em quem? Então nós vivemos uma situação terrível no mundo. E se for falando, né, de outros e outros problemas, apareceu agora uma febre aqui na Bahia, matou 2 pessoas, uma febre que eles estão preocupados se vai transmitir de ser humano para ser humano. Então, a todo momento estão aparecendo problemas no mundo, ameaças. Aqui na Venezuela, eu estava vendo alguns jornalistas dizendo que os Estados Unidos deveriam invadir a Venezuela. Isso não tem como acontecer, irmãos. Por quê? Porque a Venezuela é aliada da Rússia. E claro, a Rússia quer o petróleo da Venezuela. E o que a Rússia vai fazer? A Rússia vai fazer igual ela fez na década de 60, quando os Estados Unidos ameaçaram invadir Cuba.
a Rússia trouxe os seus submarinos nucleares e colocaram ali na Bahia, né, entre Cuba e os Estados Unidos. Se vocês invadirem Cuba, nós vamos entrar na guerra. Se os Estados Unidos ameaçar invadir a Venezuela, a Rússia vai fazer a mesma coisa. Agora, veja a situação que o Brasil está. O presidente do Brasil, todos sabem que ele é aliado da Rússia, da China e da Venezuela. Hoje já está totalmente comprovado, coisa que a esquerda negava, o chamado Foro de São Paulo, que é uma união da esquerda, de toda a esquerda da América, que a finalidade é implantar o comunismo aqui nas Américas. Essa esquerda está se enfraquecendo. E a história relata que essa esquerda, ela se envolveu com o tráfico de drogas. Tem um documentário interessante que eu recomendo a vocês que vejam, na Brasil Paralelo, é um documentário sério, ele mostra muitas fontes, né? Falando da situação da Venezuela, que a Venezuela ela foi empobrecendo, apesar de ser um país rico em petróleo, mas foi empobrecendo. Aí o que ocorre? Chegou um ponto que eles não estavam mais conseguindo pagar o exército direito, atrasando o dinheiro do exército. Aí o que ocorre? O exército prendendo o traficante, até que um traficante, isso com noticiários, documentado, chegou para o exército e falou: olha, estou sabendo que vocês estão em dificuldade, né? Vamos fazer o seguinte, libera essas drogas aí e eu dou tanto a vocês. E documentário mostrando que o exército venezuelano, sem dinheiro, né? Você tem família, fica 2 meses sem receber salário, eles começaram a aceitar, passa com as drogas aí e deixa o dinheiro. Passa com as drogas e deixa o dinheiro. Só que chegou um momento em que o país enfraqueceu ainda mais. Aí os traficantes falaram para o exército: olha, eu não tenho mais como te dar dinheiro. As pessoas não compram mais droga aqui nesse país, eu não tenho mais como te dar dinheiro. Eu só posso fazer uma coisa para te ajudar. Eu vou te dar as drogas e você vende. O exército venezuelano passou a vender drogas. Pois bem, o Lula criticou ele. Ele já criticou o Lula. Inclusive criticou a eleição aqui no Brasil. As urnas aí do Brasil não são auditáveis. E realmente é dito que não são, né? Ninguém nunca auditou essas urnas. Pois bem, ele acusou as urnas de não serem auditáveis. E agora o Brasil está entre condenar aquela eleição que tudo indica que foi fraudada, tá bom? Só que se o Brasil condenar, esse homem, ele está arriscado ele falar coisas sobre o governo brasileiro. E também Lula vai estar traindo o comunismo russo, porque ele é declaradamente aliado da Rússia, né? Então o Brasil vai ter que se posicionar a favor daquela eleição, tanto que o Brasil ainda não condenou, vários países condenaram. E o Brasil está numa enrascada muito grande. Irmãos, e eu sempre digo, qual o país do mundo que hoje o diabo tem uma fúria especial? É o Brasil, irmãos. O Brasil é disparado o país mais avivado do mundo. O cristianismo nos Estados Unidos, na Europa, ele está assim em frangalhos, tá bom? Principalmente por causa dessas igrejas malucas nos Estados Unidos, porque você tem uma igreja evangélica. Não? Até se vocês não sabem, a Assembleia de Deus no Brasil ela não tem nada a ver com a Assembleia de Deus nos Estados Unidos. A Assembleia de Deus nos Estados Unidos, ela também é ligada à supremacia racial, irmãos. Agora, há 6 anos atrás, ela pediu perdão a um missionário negro que pediu ajuda financeira para ele ir pregar o evangelho em um determinado local, que eu não me lembro qual era, e a igreja disse: não, nós não ajudamos missionário negro. Olha só, irmãos. Você pega a foto da fundação da Assembleia de Deus lá nos Estados Unidos, não tem negros, só tem brancos. E a Assembleia de Deus nos Estados Unidos ela foi fundada em 1914. Os missionários já estavam aqui no Brasil em 1911. Tem pessoas que pensam que a Assembleia de Deus do Brasil nasceu a partir da Assembleia de Deus dos Estados Unidos. Nós não temos nada a ver com ela.
E essa ligação, a Assembleia de Deus dos Estados Unidos está investindo na Assembleia de Deus no Brasil. Isso está um perigo. Eu não gosto dessas ofertas deles, porque a Assembleia de Deus nos Estados Unidos, a doutrina deles é totalmente diferente da nossa. Só para dizer para vocês, a Assembleia de Deus nos Estados Unidos é protestante. Só aí já basta, né? E eu tenho dito para vocês que as igrejas protestantes e as doutrinas delas são ligadas ao satanismo, tá bom? E o satanismo tem dinheiro de sobra da maçonaria. Então, olha o momento que nós estamos vivendo no mundo. Era para os cristãos estarem, né, todos com os olhos abertos, atentos, mas os cristãos estão dormentes, Então eu estou falando isso da nossa limitação. Por quê? Jesus tinha falado que ele morreria e iria ressuscitar dos mortos. Pedro tirou Jesus à parte e repreendeu ele. Jesus olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Ou seja, uma repreensão forte. Mesmo assim, 6 dias depois, agora eles, né, estavam em Cesareia de Filipe, sobem um monte, provavelmente o Monte Hermon. Cesareia de Filipe fica perto do Monte Hermon. Eles sobem o Monte Hermon, tá bom? E tem uma experiência maravilhosa, tá ok? E Marcos diz que ele descendo do monte, ele fala de novo o que ele havia dito 6 dias antes e que já gerou um problema com Pedro. Ele fala de novo, né? Que o Filho do Homem iria ressuscitar dos mortos, iria morrer e ressuscitar dos mortos. E no versículo 10, estamos lendo Marcos capítulo 9, que está tratando da transfiguração também. Por isso é importante vocês, sempre que vocês forem pregar nas palavras de Jesus, se Mateus conta uma história e ela é retratada em Marcos e Lucas, leia todos os evangelhos, porque eles se completam, tá? E Marcos diz que eles começam a perguntar uns aos outros, os 3, o que seria isso? Ressuscitar dos mortos. Então eu só vejo isso aqui como a limitação humana, a dificuldade às vezes de entender a mensagem de Deus. Um outro exemplo para vocês, eu estava numa palestra há 15 dias, num sábado, numa igreja, e na hora do almoço, 2 irmãos se assentaram comigo para conversar, e um falou assim: poxa, pastor, muito significativo aquilo que o senhor falou, que em 2029 vai completar 2000 anos da morte de Jesus e 2000 anos do nascimento da igreja. Eu não ouço ninguém falando isso. Eu falei para ele: meu irmão, era para a igreja estar preparando uma festa maravilhosa, né? Mas até a festa do centenário da Assembleia de Deus aqui no Rio de Janeiro deu aí uma confusão tremenda. Quem foi criticou muito, né? No Maracanãzinho, né? Quando teve o centenário do pentecostalismo, também foi em 1911, né? Quando os missionários chegaram aqui no Brasil, então eles botaram como centenário do pentecostalismo. A CPAD fez uma revista de escola dominical tratando desse centenário, né, do pentecostalismo, e defendeu ali a heresia que no dia do Pentecostes ninguém falou em línguas espirituais, que só falaram outros dialetos, ou seja, uma doutrina protestante, uma heresia, claro, porque o versículo 3 diz que foram repartidos por eles língua como que de fogo, tá bom? Então eles botaram isso na nossa revista no centenário das Assembleias de Deus. Ou seja, centenário, e nós temos notícias ruins. E por outro lado, até a questão que aquele irmão me falou, ele falou: pastor, ninguém está falando disso, ninguém está atento. Eu fiquei pensando, né? É verdade, a igreja está totalmente dormente, né? A igreja está abraçando as igrejas protestantes e também está abraçando a igreja católica. Hoje já é comum ouvirem autoridades da Assembleia de Deus, autoridades da área de educação, não, dizerem que nós somos, os católicos são nossos irmãos católicos. E mais de uma Assembleia de Deus que eu conheço, né, que os seus seminários ensinam isso. Bom, o seminário que eu trabalho não ensina isso de jeito nenhum. Tá bom? Mas tem muitos que ensinam.
Então, eu vejo esse texto aqui como a limitação do homem. E o período que nós estamos vivendo como a limitação do homem. Agora, aplicando ao período que nós estamos vivendo, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque vivendo esse período que nós estamos vivendo, significa que corre risco de uma grande quantidade de pessoas ficarem aqui na grande tribulação, não participarem do arrebatamento. Por quê? Doutrinariamente falando, estão dormentes. Estão dormentes. E sabendo que o apóstolo Paulo disse que nos últimos dias haveria uma apostasia em que eles dariam ouvidos a doutrinas de demônios, né? E quando nós vemos a Assembleia de Deus chamando católicos de irmãos, católicos que praticam a crença no purgatório, a invocação ao mundo dos mortos, né? Celebrando Lutero e a Igreja Luterana, que até hoje pratica a crença no purgatório e a invocação ao mundo dos mortos, chamando eles de irmãos, né? Como até uma irmã Cleonice lembrou aqui numa aula, está se cumprindo, eles estão dando ouvido a doutrinas de demônios, porque isso é doutrina de demônios, essa é a religião de Baal, né? Então, quando eu vejo essa limitação, é muito estranho, 6 dias, a pessoa já esqueceu até a forte repreensão que Jesus falou, e principalmente eles não conseguem entender o que é a ressurreição dos mortos. Ressurreição era um tema conhecido entre os judeus. Daniel havia profetizado, está em Daniel capítulo 12, sobre a ressurreição dos mortos, né? Então era um tema conhecido. É estranho eles falarem isso, né? Mas aproveito e aplico aí ao tempo que nós estamos vivendo, né? Bom, vamos retornar para Mateus capítulo 17, agora no versículo 10. E os seus discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Eles fazem uma pergunta. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Bom, esse versículo aqui, o que parece que está falando? Está sinalizando para um futuro. Ou seja, como eu disse para vocês, eu acredito que Elias e Moisés são as duas testemunhas do Apocalipse. E são eles profetizam por 3 anos e meio, vocês vão estudar isso. E na minha interpretação, eles são os responsáveis pela conversão daqueles 144 mil judeus. Então, por isso que eu digo que as duas testemunhas, elas profetizam na primeira metade da grande tribulação, e os 144 mil continuam pregando na segunda metade da grande tribulação. Tanto que eles aparecem 2 vezes, Apocalipse 7 e Apocalipse 14. Tá bom? Em Apocalipse 14, eles aparecem com Jesus no monte Sião. Tá bom? Então, aqui Jesus parece estar falando do futuro. Tá bom? Ele virá primeiro e restaurará todas as coisas. Versículo 12. Mas digo-vos que Elias já veio. Aí falando de João Batista. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Ou seja, assim como mataram João Batista, eles também vão matar Jesus. Tá bom? Então, nesse texto, parece que ele fala em 2 momentos. Fala que Elias virá e restaurará todas as coisas. Olha, não parece estar falando de João Batista, como alguns interpretam. Por quê? Porque João Batista não restaurou todas as coisas. Ele anunciou a vinda do Cordeiro de Deus, tá bom? E pregou o batismo de arrependimento. Mas ele não restaurou todas as coisas. Ok? E no versículo 13 diz: então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Tá bom? Bom, o comentário do nosso livro diz: Jesus estava bem ao norte de Canaã. Como eu botei até uma figura no tópico anterior, né? Provavelmente ele subiu o Monte Hermon para orar. Esse era o monte que ficava no norte, que fica, né, no norte de Canaã, no norte de Israel. E tanto que é ele que é um monte mais gelado, que ele
alimenta o Rio Jordão. O Rio Jordão nasce no Monte Hermon. E exatamente aquela neve que gera o degelo dela, que fortalece o Rio Jordão, né? Estando no monte, Jesus transfigurou-se, algo semelhante ao que aconteceu com Moisés, como está em Êxodo 34, 29. Lucas é o único que nos conta o assunto entre Jesus, Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E eu coloquei uma pergunta aí, que normalmente me é feita quando eu estudo no ensino sobre os evangelhos, sobre as duas testemunhas, que é: os mortos voltam a este mundo? Bom, eu respondo: a Bíblia defende que os mortos não voltam a este mundo, irmãos. Ponto. Nós afirmamos que os mortos não voltam a este mundo. Não existe exceção, tá bom? E é comum se ouvir uma pergunta nesse texto: por que Moisés voltou? Por que as pessoas perguntam principalmente por Moisés? Porque Elias pelo menos diz que ele foi levado, mas Moisés diz que ele subiu ao monte. E o autor de Deuteronômio, né, e depois no livro de Josué, vai descrever, claro que ele morreu, tá bom? Mas ninguém trata de ressurreição de Moisés. Então nós sabemos que Moisés morreu. Então, essa pergunta é importante. Moisés, que existe a declaração de que ele morreu. Bom, para responder essa questão, nos utilizamos de Judas, versículo 9, e Romanos 5,14. Bom, se você quiser abrir aí a sua Bíblia, eu vou ler aqui, literalmente, Judas, versículo 9, que diz o seguinte: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Tá bom? Bom, esse texto de Judas, ele está retratando o quê? Havia um livro entre os judeus chamado Assunção de Moisés. Esse livro, ele é um livro apócrifo. Tá bom? Bom, o livro apócrifo, ele não é inspirado por Deus. O livro apócrifo, preste atenção nisso que eu vou ensinar a vocês. Ele pode conter histórias verdadeiras e pode ter também histórias mentirosas e até erros. Um exemplo, um livro de história do Brasil. Ele não é um livro inspirado por Deus. Então seria classificado como um livro apócrifo. Ele pode conter histórias corretas e histórias incorretas, tá bom? Então, esse livro Assunção de Moisés, ele em si não é um livro inspirado por Deus, mas, como eu disse, ele pode conter uma história verdadeira. Se Judas foi inspirado por Deus a citar essa parte desse livro, então essa parte desse livro tem que ser verdadeira, tá bom? Tem que ser verdadeira. Senão, o Espírito de Deus não inspiraria Judas a citar. Ok? Bom, o outro versículo é Romanos, capítulo 5, versículo 14, que diz o seguinte: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Tá bom? Pois bem, o que significa a morte reinar desde Adão até Moisés? Eu já vi interpretações, aqui citar um exemplo, tem interpretações que dizem o seguinte: é porque com Moisés veio a lei, então a morte perdeu o seu reinado. Mas isso não faz sentido, já que o próprio apóstolo Paulo, principalmente na carta aos Gálatas, ele descreve a lei como uma mensagem que não trazia vida, né? Uma mensagem que trazia juízo, trazia morte. Então não faz sentido dizer que com a lei de Moisés a morte perdeu o seu reinado. Não faz sentido. Tá bom?
Então, a interpretação natural, aqui no meu entender, é que Romanos 5,14 nos traz uma evidência de que Moisés ressuscitou. E eu me utilizo desses dois versículos porque eu prego que os mortos não voltam. E eu cito até com vocês um exemplo. Na década de 80, eu era seminarista e eu estava evangelizando uma espírita, uma senhora, certamente já até faleceu. E eu evangelizando aquela espírita, e esse assunto saiu. E eu falei para ela, porque nos estudos dos espíritas, eles tratam esses aqui, né, como, na verdade, dois homens que morreram e voltaram. Apesar da Bíblia não dizer que Elias morreu, mas principalmente Moisés, né, que morreram e voltaram. Né? E eu, até dirigido, claro, pelo Espírito Santo de Deus, eu era um novo convertido, um seminarista, né, estudante da Bíblia. Né? Então, se eu digo para essa mulher que aquilo ali foi uma exceção, ela vai dizer, mas meu filho, né, aquilo ali foi exceção. E Deus está abrindo exceções todos os dias lá, né, que nós fazemos consulta aos mortos, conversamos com os mortos. Né? Bom, sabendo que na história também os judeus caíram nesse pecado. Ali próximo do ano 150 teve um judeu chamado Simão, que ele até fundou a Cabala. Ele disse que Deus lhe deu a graça de aprender com o espírito de Elias, que aparecia um espírito para ele. Quem é você? Eu sou Elias, que voltei para te ensinar. E ele acabou fundando a Cabala, um movimento espírita, que acredite, tem igrejas aí que estão... A Assembleia de Deus, que eu já vi numa convenção, que eu não vou dizer qual é a convenção, tem um cabalista lá, só Jesus na causa, né? E outro que teve também, um cabalista em 1800, um homem chamado Baal Shem Tov, que esse disse também que aparecia um espírito para ele, e esse dizia que era o espírito do profeta Aías, que vivia nos dias de Salomão, para dar umas instruções para ele, ensinou um monte de heresia para ele. Entre os judeus eu sabia que havia essa heresia, tá bom? Os católicos começaram a dizer que Maria voltou diversas vezes. Então você sabe que ela apareceu, né, lá em Portugal para 3 crianças, né? Bom, então eu falei, eu não vou cair nessa heresia, né? Dizer que foi uma exceção. E do que eu já tinha estudado no seminário, as evidências apontavam para que Moisés tivesse ressuscitado. Tá bom? Então, nesse caso, como eu prego que os mortos não voltam, eu tenho essas duas evidências de dois homens inspirados por Deus. Um citando um livro que prega que Moisés ressuscitou, o livro Assunção de Moisés. E como eu disse para vocês e repito, o livro não é inspirado. Mas se Judas foi inspirado para citar, então isso é verdadeiro. É igual, o Antigo Testamento não fala o nome dos dois magos lá do Egito, mas Paulo, inspirado por Deus, citou algum texto apócrifo dizendo que o nome deles era James e James. Pois bem, então, aquele livro não era inspirado por Deus, mas o apóstolo Paulo foi inspirado por Deus, então o nome deles era realmente James e James. Tá bom? Então, um homem inspirado por Deus pode citar um livro apócrifo. Nós temos exemplos na Bíblia. Tá bom? E também por Romanos 5,14, eu digo que realmente Moisés ressuscitou. E aí algumas pessoas perguntam, mas pastor, como que ele vai ficar por 1400 anos, que teria sido mais ou menos o ano que Jesus morreu? Eu falo, meu irmão, se você acredita que Deus manteve Elias vivo desde o ano 800 a.C., qual a diferença para 1400? E se a Bíblia descreve o nosso Deus como Deus Todo-Poderoso, e se teve esses dois homens que foram realmente destaque na Bíblia, não? Tanto que um representa a lei e outro representa os profetas, se Deus viu nesses homens realmente algo de especial, uma fé, uma autoridade especial, Deus é poderoso para mantê-los em vida, para trazê-los no futuro. Eu já vi alguns que realmente não acreditam. Pessoas falam, pastor,
Eu não consigo acreditar. Mas então você é colocado diante de uma possibilidade terrível, né? De você afirmar que então Deus abriu uma exceção para os mortos voltarem a esse mundo. E se você falar isso, você vai se complicar, porque os espíritas vão dizer que Deus está abrindo exceções constantemente. E aí também você não vai poder mais criticar os católicos por dizerem que Maria volta a esse mundo. Tá bom? Pois bem, ainda que eles digam que Maria não tenha morrido, mas isso não está na Bíblia. Ok? E também não dá para dizer que foi uma visão, que eu mostrei para vocês claramente. Eles dialogavam com Jesus. Não era uma visão. Bom, o comentário no livro prossegue. Como Paulo, em Romanos 5,14, ensina que a morte reinou desde Adão até Moisés, nós acreditamos que Moisés ressuscitou e foi levado ao céu, e assim temos resposta para a questão. Moisés e Elias estavam vivos. Acreditamos que Deus assim os conserva, porque eles serão as duas testemunhas do Apocalipse. É uma interpretação muito difícil, irmãos. É uma interpretação muito difícil. Mas eu penso o seguinte, o cristão não pode fugir dessas indagações. Tá bom? Existem as possibilidades, estão aí diante de nós. O que eu prego é isso pelas evidências que eu tenho na Bíblia, né? E porque o próprio Jesus, ele deixa bem claro, quando ele conta a história do rico e Lázaro, não? Lá está dito bem claro que os homens aqui neste mundo, eles não precisam que nenhum morto volte aqui, porque eles têm Moisés e Elias, ou seja, eles têm os escritos de Moisés e Elias. Então, os mortos não voltam a este mundo. Tá bom? O comentário no nosso livro prossegue. Antes de subir o monte, temos o testemunho de Elias sobre Jesus. Agora temos o testemunho do Pai. Este é o Filho amado em quem me comprazo. Escutai-o. A lição desse texto é: a lei representada em Moisés e os profetas representados em Elias e a igreja representada nos apóstolos devem escutar Jesus. Bom, o testemunho de Elias aqui, irmãos, eu estou falando de João Batista, né? Tá bom? Seria bom que eu tivesse colocado aqui entre aspas, né? Falando de João Batista. Tá bom? Bom, foi até